Bom bom dia. Estamos aqui para mais um momento de oração às 6h30 da manhã. Que a graça de Deus te alcance onde você estiver, que ela esteja no seu coração, que a paz do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo seja realmente colocado sobre você, seja sentido por você nesse momento. Que você sinta realmente esse sopro do Espírito Santo nessa semana que se inicia, né? E nós vamos já profetizar que essa semana será uma semana de muitas e muitas bênçãos. Nós vamos profetizar que essa semana será uma semana extraordinária, sobrenatural, com a presença de Deus, que agirá poderosamente e intervirá em nosso favor em todas as situações que nós vamos vivenciar nessa semana, né? Colocando assim, com o pensamento positivo, com a esperança no nosso Deus, que é um Deus de poder, Deus de luz, Deus de força e um Deus que pode tudo. Bom dia, Eliane, tudo bem? Bom dia! Vamos lá para o nosso momento de oração. Olha só que bacana. A gente já está aí finalizando, gente, hoje é dia 20, finalizando aí já o mês de julho praticamente. Olha só como que passa rápido, né? E isso me trouxe uma reflexão. Olha só, como que passa rápido as coisas? 2 ou 3 reflexões na verdade. O bom é que coisa ruim passa logo, né? Porque passa rápido. E outra coisa também que me trouxe uma outra reflexão. Como que nós estamos cada dia mais próximos de nos apresentar na presença de Deus, né? É uma responsabilidade grande, então, quer dizer, como que eu estou vivendo, porque a cada dia a mais nessa terra é um dia a menos, né? Aqui, vamos dizer, cada dia que eu vivo aqui é um dia a menos na minha vida aqui também. E eu estou mais próximo da vida lá celestial, que é aquilo que é o nosso objetivo. Eu creio, né, que para todos é o objetivo, todos nós que estamos aqui. Então, como que eu tenho vivido? Né? Porque uma hora dessa eu vou me apresentar junto a Deus, então, como que eu quero chegar lá? Então, uma reflexão não para temorizar, mas para que a gente também pense, olha, eu preciso fazer o negócio direito, né? Preciso estar em dia com as minhas orações, em dia com os meus atos, né? Muito mais do que as orações é a nossa vivência, né? Eu falo assim, muito mais do que ter uma vida orante, é ter uma vida também de atos e ações que sejam uma oração, uma perpétua oração, né? Orar e trabalhar. Então, minha oração é um trabalho, meu trabalho é uma oração. Então, para nós pensarmos nisso também, porque eu vi e falei, gente, hoje é dia 20 de julho, meu Deus, já foi mais da metade do ano. E é assim, né? Então, cada dia para nós que temos a esperança de um dia estarmos na glória de Deus, é um sinal bom. Quer dizer, cada dia que passa eu estou mais próximo de chegar junto a Deus. Mas eu tenho que chegar, né? Então, né? Vamos recuperar o tempo aí perdido caso nós não estejamos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não é fácil? Não, mas é possível, né? Vamos lá então, gente, hoje nós já estamos no 23º dia da nossa oração, olha só, 23 dias, que na verdade acaba sendo muito mais, né? Porque 23 dias efetivos de oração, mas se nós contarmos em semanas vai dar muito mais, porque sábado e domingo nós não fazemos, então nós já estamos aí há praticamente um mês unidos em oração. E olha lá, vamos para a mensagem de hoje. Busque-me quando o sol estiver brilhando. De novo, gente, mas Deus tem repetido isso aqui pra gente, né? Olha só, entregue-me toda a preocupação, todo o fardo, todo o temor. Estou pronto a ajudá-lo. Você apenas começou a provar da minha bondade. Eu sempre amo você, mas você vem a mim geralmente em períodos de dificuldade. Desejo ensiná-lo a viver continuamente em minha presença. Posso dar-lhe ajuda mais construtiva quando você estiver bem do que quando você estiver enfermo. Porém, quando está bem, está ocupado demais para dar-me a oportunidade de ensiná-lo. Assim, ajudo você agora na hora do desânimo e peço que me busque quando o sol estiver brilhando e tudo estiver bem novamente. Agora posso abençoá-lo, mas quando tudo estiver bem, eu posso ajudá-lo ainda mais. Seja obediente. Tem uma obra importante que você pode realizar por mim. Perdoa, a garganta é uma benção, né? Gente, essa palavra já tinha me saído no dia 25/2/2020. Ó, quando eu tenho anotação, eu anotei aqui, essa daqui é a data de hoje. 25/2/2020, pode ver que ela tá toda
toda rabiscadinha aqui, isso aqui foi já a palavra que saiu para mim. E foi realmente quando saiu para mim essa palavra da outra vez, eu estava num momento bem desafiador e né, a gente tem esses momentos muitas vezes, várias vezes durante a nossa vida e eu senti muito isso. Deus falava assim, aquilo que eu estava falando outro dia, até por isso que eu comentei, buscar Deus como um remédio só, né? Buscar Deus só na hora do desespero, na hora da dificuldade. E ele diz aqui que é para a gente buscar também quando o sol estiver brilhando, ou seja, quando a nossa vida estiver bem. Por quê? Porque ele vai fazer muito mais quando nós estivermos bem, ele vai poder agir muito mais e nos dar muitas outras coisas, e coisas não são financeiras só, sabe? São dons, são bênçãos, são graças, quando nós já estivermos bem. Porque quando nós estamos mal, primeiro ele tem que nos curar, nos tirar daquele lodo, né? Daquele charco. Eu falo assim, não tem como você dar roupa bonita para uma pessoa, não tem como você fazer cabelo, maquiagem de uma pessoa se ela tem ferida para ser curada primeiro, na pele. Então, quer dizer, você vai tratar as feridas, você vai dar a roupa, né, depois que as feridas tiveram, vamos supor um corpo, imagina um corpo chagado, um corpo todo machucado. Então, a pessoa está com quebradura, está com feridas na pele. Você não vai pôr uma roupa bonita em cima da pessoa porque não vai adiantar. Então o que vai fazer? Você vai curar as feridas, você vai consertar aquele osso quebrado, né? Então você vai curar as fraturas da pessoa, você vai curar a pele da pessoa, você vai ajudar a sarar as feridas da pessoa para depois vesti-la e ela, né, se recompor, vamos dizer assim. Então conosco Deus é assim também. Imagina que eu chego para Deus num estado, né, numa situação boa, numa situação já recuperada, já saradas, curadas as minhas feridas, e eu continuo servindo a Ele, buscando a Ele. É muito mais fácil, em termos, não que para Deus seja difícil qualquer coisa, mas é muito mais coerente, vamos dizer, você dar as coisas boas para quem já está bem. Agora você imagina, a pessoa está num charco, a pessoa está num buraco. Primeiro você tem que tirar ela do buraco, primeiro você tem que curar as feridas, primeiro você tem que lavar aquelas feridas, né, recompor a pessoa para depois você dar coisas boas. Você entende como que é as coisas de Deus? Então, nós não podemos buscá-lo só na hora do sofrimento. Por quê? Porque nós que estamos perdendo. Porque nós estamos perdendo as graças de quando nós estivermos bem, que Ele também pode nos dar. E que é muito mais fácil de dar. Porque, como eu falei, você não vai colocar uma roupa bonita numa pessoa que está toda ensanguentada. Vai manchar a roupa também. Então você precisa curar as feridas, estancar o sangue, cicatrizar aquilo para você colocar uma roupa bonita. Então eu preciso também buscar Deus nos momentos que eu estou bem. E como que nós, humanamente falando, nós temos essa facilidade de abandonar a Deus nos momentos em que nós estamos bem. E é aí que nós temos que vigiar e orar. Se eu estou bem, glória a Deus. Se eu estou mal, glória a Deus. Ou seja, louvor o tempo todo e buscando a Deus sempre. Senhor, eu estou bem, mas me mantenha assim. E eu estou aqui para te servir. Porque agora que eu estou bem, eu posso fazer muito mais pelo meu irmão. Porque agora que eu estou bem, eu posso ajudar muito mais. Porque agora que eu estou bem, eu posso trabalhar muito mais para o teu reino. Olha só. Então, não é que nós não sejamos úteis ao projeto de Deus, mesmo estando doentes. Mas vocês entendem a necessidade que nós, humanos, porque Deus não precisa de nós. Ele conta conosco por amor, por misericórdia, porque Ele é bom. Porque imagina, né? Se Ele fosse desistir da humanidade pela ingratidão da humanidade, esse mundo já não existiria mais. Aqui Ele é misericórdia pura. Agora você imagina se nós estamos mal, nós buscamos a Deus, Ele nos ajuda. Quando nós estivermos bem, nós agirmos como aquele leproso, né, que voltou e agradeceu, né, e reconheceu que Deus é bom e ainda nos dispormos ao Senhor. Agora, né, que eu estou aqui melhor, né, curada, eu estou aqui colocando à sua disposição. Usa-me como o Senhor quiser. Né, e falar de verdade, não da boca para fora, falar de verdade. Senhor, usa-me como bem lhe aprouver. Então é muito importante, Deus se agrada da nossa oração e claro que Ele vai ajudar muito mais. Então você vê às vezes pessoas assim,
progredindo, não só financeiramente, mas você vê pessoas progredindo e crescendo. Por quê? Porque ela está à disposição de Deus o tempo todo. Ela não é assim só de vez em quando, né? Não busca Deus como uma farmácia, né? Só ali na hora do desespero. Então nós precisamos também começar a ter esse pensamento, mas sabendo que quando nós estivermos bem, vigilância e oração sempre. Por quê? Porque o inimigo ele fica rondando, lembra que eu disse? Ele fica rondando, o tempo todo, é uma brecha que você der, ele entra. Então nós mesmo quando nós estivermos bem, nós temos que vigiar os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações, para que nós não demos brecha para o inimigo. Então o tempo todo que eu for agir, isso agrada a Deus? Isso é porque é muito fácil nós nos levarmos por opinião de outras pessoas. E o inimigo ele não entra na nossa vida arrombando, vamos dizer. Ele é sutil também, tá? Ele é astuto. Ele vai usar de coisas que pareçam ser de Deus para que você caia na armadilha. Então, às vezes é aquele amigo, aquela amiga que convida para alguma coisa. Ah, vamos lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, você sempre essa consciência. Isso agrada a Deus? Isso agrada a Deus? Isso é da vontade de Deus? Se não for, para mim não serve. Por isso que é o vigiar e orar. Não é que você tem que estar rezando o tempo todo, mas você tem que estar em vigilância. Porque as pessoas às vezes vão te oferecer coisas que são contrárias a Deus. E às vezes é pessoa da tua família, pessoas amigas, que a pessoa nem intencionalmente ela pensa que aquilo não é de Deus. Mas nós precisamos avaliar isso é de Deus. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada de oração e talvez aquela pessoa que não é tanta de oração, que não tem tanta união com Deus, ela está sendo usada como um canal do inimigo para poder tirar você do prumo, ou tirar você, já viu o prumo, aquela né, uma ferramenta que você verifica se a coisa está equilibrada? Perdão. Então nós precisamos estar sempre alinhados com as coisas de Deus, sempre. Então todas as vezes que eu for tomar uma decisão, eu tenho que olhar, isso agrada ao coração de Deus? Nos meus passos, o que faria Jesus? E aí sim a gente consegue ter esse equilíbrio e errar menos, né? Não é que nós não vamos errar, mas aí nós vamos errar menos. Então, essa palavra de hoje, opa, a câmera bateu aqui um pouquinho, busque-me quando o sol estiver brilhando, ou seja, busque-me o tempo todo. Eu estou aqui para curar suas feridas, mas eu estou aqui para te dar muitas joias, muitas bênçãos, depois que você já tiver curado, né? Primeiro eu vou sarar tuas feridas, depois eu vou te dar roupa bonita, depois eu vou te enfeitar, depois eu vou te ornamentar. Né? Deus não vai nos dar o ornamento com feridas para curar, Ele vai curar primeiro as feridas. Então nós precisamos buscar sempre, sempre, sempre a Deus e em tudo, às vezes a pessoa fala assim, mas como que é o agir de Deus? O agir de Deus é nas pequenas coisas, então nós temos que estar vigilantes para tudo que nós formos fazer é uma palavra, às vezes um comportamento nosso, uma ação nossa. Então, vou dar um exemplo muito simples, tá? Que possa desagradar a Deus. E eu aprendi isso muito depois, tá, gente? Tô falando, inclusive, de minha experiência. Então, digamos, você vai à igreja. Hoje nós estamos com muita limitação de igreja, mas digamos que você vai, ou não, no culto, ou... Tá, então você tá indo lá, você coloca uma roupa que você fala, tá com um decote meio grande, uma roupa meio curta, isso agrada a Deus? Não. Então, você já evita de ir. Por quê? Porque você está dando brecha para o inimigo. Parece pouco, mas é bem isso. Estou colocando uma roupa muito decotada. Estou colocando uma roupa que não condiz com a ocasião. De repente eu vou fazer uma coisa que vai chamar a atenção demais para o meu corpo. Tá? Então isso eu fui aprendendo ao tempo. Eu usava roupa muito curta. Claro que hoje a idade também já não permite, né? Também tem isso, tem que ter o bom senso. Mas assim, uma coisa é você usar uns shorts na praia, uma coisa é você usar uns shorts na piscina. Agora, você usar uns shorts dentro da igreja, já não dá, né? Então, assim, essas pequenas coisas que são brechas para o inimigo. Primeiro, porque você vai chamar a atenção para si, vai estar desagradando a Deus, e outro vai estar tirando a atenção de outras pessoas. Esses tempos eu vi até algo que o Padre Pio, me parece que era alguma coisa do Padre Pio. Gente, não vou saber dizer ao certo se é isso, porque eu não me lembro, eu leio muitas coisas, mas... os movimentos nossos dentro da igreja, até isso nós temos que cuidar. Você entra dentro da igreja
E você entra, senta, faz suas orações e fica ali quietinho, ou você entra, fica inquieta, olhando para lá, olhando para cá, mexendo para lá. Porque aquele teu comportamento, ele tira a atenção de outras pessoas que estão rezando também. Sabe aquela pessoa que ela chega na igreja, ela começa a conversar com não sei quem. Gente, essa pessoa, ela não está tendo noção do comportamento que ela devia ter dentro da igreja. Aquela pessoa que fica mexendo em celular dentro da igreja. Pois é, isso não agrada a Deus. Por quê? Porque primeiro, você está tirando a tua atenção e você está tirando a atenção das outras pessoas. É diferente quando uma mãe tem uma criança que chora, aí é outra coisa. A mãe não vai deixar de levar a criança para poder agradar outras pessoas. Ela tem que começar a levar a criança até a criança se acostumar. Mas nós adultos não tem. Gente, você sentado na igreja, fica ou mexendo no celular, ou inquieto, né? A pessoa levanta, ela senta, ela coça, meu Deus do céu, né? Parece uma formiga. É claro que isso um pouco é o inimigo já te cutucando. Então, chega na igreja, senta, e os movimentos, eu lembro que eu vi essa mensagem falando inclusive os movimentos bruscos, sabe? Então vai se levantar, se levanta, puf, senta, levanta, você entendeu? A sutileza que você tem que ter dentro da igreja, que é para não chamar atenção para você, porque quem é o importante que está lá é quem está no altar. É Jesus Eucarístico, e muitas vezes Jesus Eucarístico está lá exposto, ou na hora da consagração e tudo, e a pessoa está num formigamento, né, na igreja. Então até nisso, vigiar e orar é o tempo todo, é com relação aos nossos comportamentos, com relação às roupas que nós usamos, tá? Então eu fui aprendendo isso, não é que eu nunca fui assim, tá? Eu lembro que quando eu era criança, um dia eu fui chamada a atenção dentro da igreja, eu falante, né? E eu estava cochichando com uma amiga minha, eu devia ter uns 10 anos, gente, eu nunca esqueci daquela bronca que eu levei de um irmão de uma amiga minha, que inclusive estava comigo cochichando. Nós estávamos ali no meio dentro da igreja, era uma missa campal, salvo engano era missa de Ramos, e ele, o Francisco, hoje já é falecido, o Chico chamou a atenção, falou assim, vocês estão dentro da igreja. Tipo assim, como estava lá fora, acho que a gente não achou, a gente, né, criança, não tinha muita noção, eu não era nem adolescente, eu era criança ainda, mas aí eu nunca mais esqueci, porque assim, não é porque é a missa campal que Jesus não está ali. E nós estamos num momento de oração, então se comporta. Ele não falou isso, ele falou, gente, vocês estão dentro da igreja, vocês estão numa missa. Nossa, mas eu fiquei tão chateada. Nunca mais eu esqueci aquilo, nunca mais. Isso tem 40 e poucos anos, então você calcula. Foi sob um forte impacto emocional, porque eu não sabia onde enfiava a cara. Mas assim, foi bom. Por quê? Porque eu comecei a perceber. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de ir em missa campal. Porque as pessoas não têm o comportamento adequado, acham que é a casa da mãe Joana, então assim é complicado. E eu tenho essa dificuldade, mas eu lembro muito quando eu fui chamada a atenção lá quando eu era criança. Isso foi bom, porque aí eu fui, né, me atentando para essas coisas. Então tem lugar que é lugar de silêncio, tem lugar que é lugar que você pode extravasar, você pode brincar, mas tem lugar que é lugar de silêncio. Então é nisso que nós temos que vigiar e orar. Nossas ações pequenas, as pequenas ações é que vão nos fazer ganhar o reino dos céus ou perder. Talvez não sejam as grandes ações. Então aquilo que eu falo, os pecadinhos, os pecadões, né? Os pecadinhos não confessados, esses hábitos ruins que talvez nos impeçam de receber a graça de Deus. E aqui a autora ela cita o Salmo 55, que na Bíblia Ave Maria é o Salmo 54, versículo 22. Olha só, aqui ela fala, né, desse momento de ser obediente, de buscar Deus não só quando nós estamos numa tribulação, sendo perseguidos. E o Salmo 54, ele fala sobre o perigo de perseguição e de traição. E aí vem pedindo, né, ele vem pedindo, o salmista vem suplicando a Deus que vem auxílio, é um hino de Davi, prestai ouvidos a Deus a minha oração, não vos furteis a minha súplica, ele faz esse pedido. E no versículo 22, que é o que a autora cita, está escrito assim, de semblante mais branco do que o creme, ele falando dos inimigos, tá? De semblante mais branco do que o creme, trazem contudo no coração a hostilidade. Suas palavras são mais untuosas do que o óleo, porém, na verdade, espadas afiadas. E aí no versículo 23 ele diz, depõe no Senhor os teus cuidados, porque ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. Então ele vem, Davi, né, estava sob perigo de perseguição e traição,
Quem conhece a história de Davi sabe disso, né? Se você não conhece, vá lá entender. O livro dos Reis é extraordinário. E aí ele vem falando que os inimigos, né, são grandes, são poderosos. E aí ele fala do terror que está se apoderando dele. Apoderam-se de mim o terror e o medo e o pavor me assaltam. Então, até mesmo o rei Davi teve momentos maiores de dificuldade. Só que nós sabemos também que Davi era um homem de grande oração e de um coração muito bom. Então, ele era um servo de Deus. Mas não quer dizer que ele não tenha passado tribulações. Mas ele buscava a Deus sempre. Claro que no momento de tribulação acaba que a gente busca muito mais a Deus. Por quê? Porque é um momento de desespero, um momento que a gente tem que se agarrar mais a Deus. E ele diz aqui que os inimigos, cada um deles se levanta a mão contra os meus amigos, todos violam as suas alianças, Senhor. Ou seja, até mesmo os amigos que se diziam amigos de Davi acabaram por violar a aliança com Deus e se voltar contra ele. E ele fala que né, o semblante é brando, né, mas o coração ruim, então nós temos que cuidar, gente, com aquelas pessoas que chegam em nós com palavras, né, com a lábia, né, na área criminal nós falamos 171, ou seja, aquele estelionatário que tem um jogo de palavras, a pessoa é toda, né, aparentemente uma pessoa do bem. Então nós temos que vigiar e estar sempre em constante oração, sempre, né, em constante oração, para que Deus nos mostre, Senhor, essa pessoa é do bem, porque às vezes a pessoa chega e ela aparenta, né, uma pessoa tem uma coisa que, né, acaba seduzindo todos. Então nós temos que olhar também não só para os nossos inimigos declarados, mas para os falsos amigos. E é muito mais desafiador você reconhecer um falso amigo do que um inimigo declarado. Porque o inimigo, você sabe que é inimigo, ele não gosta de você, ele não vai com a tua cara, ele já fez coisas ruins para você. Agora, aquele falso amigo é muito mais desafiador você conseguir identificar. Então, Senhor, que o teu sopro do Espírito, que o Espírito Santo me toque o coração quando essa pessoa não for uma pessoa do bem, para que eu me afaste dela. Então eu peço sempre, Senhor, me dá o discernimento necessário para que eu reconheça quem é verdadeiramente meu amigo ou quem é meu inimigo. Porque às vezes a pessoa ela tem uma conversa, né? Ela vai te enredando e aí é onde abre essa brecha. Lembra que eu falei aqui ainda há pouco? Nós estamos em constante oração, vigiando, orando. Só que de repente o inimigo ele se apresenta através de uma pessoa que aparentemente é uma pessoa do bem. Mas nós temos que olhar, opa, essa conduta ou esse conselho que essa pessoa deu para mim é de Deus? Porque, gente, eu já tive uma vez uma experiência muito negativa com relação a isso. Eu sempre cito alguns exemplos porque o que eu passei talvez você possa vir a passar ou talvez você já tenha passado também. Logo que eu me separei, eu tinha 26 anos. E eu estava num momento muito desafiador, né? Eu morava numa cidade pequena, muito bochicho, muita coisa, mulher separada naquela época, imagina, isso aí há 27 anos atrás. Numa cidade pequena, mulher separada, o nome mais bonito que ela recebia, vocês possam imaginar, né? Então, assim, eu pedi para um servo da renovação vir orar para mim. Eu estava muito desafiador, falei com ele nessa situação, ele falou, nossa, Anice, você parece uma pessoa tão bacana, tão alegre por fora, eu não sabia que você estava passando por esse tipo de provação. Eu falei, não, estou passando por isso. Só que essa pessoa, teve um momento que eu falo que ela não foi boca de Deus. Por quê? Ele veio, fez a oração e ele disse para mim, olha só, ele falou, você nunca mais vai poder ter ninguém na sua vida, porque você é uma mulher divorciada, Deus não se agrada disso. E ele, gente, acabou comigo. Aquele dia eu falei assim, gente, eu tenho 26 anos. Então, tipo assim, eu não poderia mais participar das coisas da igreja. Ele falou assim uma coisa muito severa, sabe, na época. E eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Aí eu meio que até me revoltei. Só que aí eu fui falar com uma amiga minha, que também era uma pessoa de muita oração, que é amiga minha até hoje, uma pessoa maravilhosa. Ela falou, não, isso não veio de Deus. Por quê? Porque Deus quer resgatar você. Agora, só porque você separou o casamento que não deu certo por coisas, inclusive, muito mais fortes por conta do teu marido do que você. Você é mãe, você é presente, você está ali o tempo todo cuidando dos seus filhos, está fazendo por onde. Você acha que Deus não vai se agradar? Deus não vai recolher você? Deus não vai te acolher e te recolher para junto dele? Eu só sei que ela falou, e eu realmente percebi que aquela pessoa,
Embora fosse um servo da renovação, embora fosse uma pessoa de Deus, naquele momento a palavra dela não foi da boca de Deus. Por que eu fui confirmado depois de muitos anos? Tanto que eu consegui a declaração da nulidade do meu casamento. Aquele casamento meu, perante Deus, foi considerado inválido. Pela nossa imaturidade, eu tinha 16 anos quando me casei, meu esposo tinha 21, tinha recém feito 21, eu tinha recém completado 16, quer dizer, quase que eu casei com 15 anos. Então, assim, foi uma coisa de uma imaturidade. Depois, com o processo canônico, eu consegui a declaração da nulidade. Só que naquele momento aquela pessoa não foi boca de Deus. Então nós temos que ver também de quem nós ouvimos. E se você tiver dúvida, vá a alguém, né, algum sacerdote, alguma outra pessoa. Às vezes se foi o sacerdote que falou alguma coisa que você ficou em dúvida, falou, isso foi de Deus. Por quê? Porque nós somos humanos. E eu não estou colocando culpa ou responsabilidade nesse servo. Eu estou dizendo que naquele momento ele não foi boca de Deus. Como nós também, em algum momento nós não podemos não ser boca de Deus. Então nós temos que vigiar também o que nós falamos. Porque talvez a maneira que nós falamos, o modo como nós expressamos e também aquilo que nós falamos vem do nosso coração, não do coração de Deus. E eu acredito que naquele momento aquele servo falou não pela boca de Deus, mas por ele. Pelo que ele achava, pelo que ele imaginava, né? Pela vivência e as experiências que ele tinha tido, próprias dele e não de Deus. Porque se fosse de Deus, eu acredito que ele teria me acolhido e talvez não teria nem mencionado isso, simplesmente teria me acolhido, já teria me bastado, porque naquele momento eu não estava precisando de conselho, eu estava precisando só de um acolhimento, porque eu estava passando por um momento muito desafiador, né? 2 filhos pequenos, numa cidade pequena, foi muito difícil para mim. Então, assim, nós temos que vigiar também, não só com quem nos fala, o que nós falamos para as outras pessoas também. Porque talvez naquele momento nós não estejamos sendo instrumento de Deus na vida daquela pessoa. E ao invés de falar, talvez se nós só acolhermos já basta. Porque tem vezes, gente, que a pessoa só precisa de colo. Ela não tem mais a quem recorrer. Então, talvez o nosso momento é, olha, tô aqui, para o que você precisar, chora no meu ombro. Né? Às vezes a pessoa não precisa nem de alguma ação diferenciada. Então nós temos que vigiar e orar e buscar a Deus o tempo todo. Por isso eu sempre falo, a nossa conexão tem que estar com Deus. A nossa tem que, o tempo todo, para que nós recebamos as graças de Deus e nós sejamos canal de graça de Deus também na vida de outras pessoas. Né? Os inimigos são tantos e nós não sabemos efetivamente quem são os nossos inimigos. Nós não sabemos. Às vezes a pessoa que é amigo, você acha que é amigo, não é. E às vezes um desconhecido é muito mais amigo do que alguém que já esteja ao teu redor. Mas nós precisamos ter essa união, essa unção do Espírito Santo. Então pedir, Espírito Santo, vem agir em mim nesse dia. Vem agir em mim em tudo que eu for fazer durante esse dia, em tudo que eu for pensar, em tudo que eu for falar. Então, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, para que eu tenha sentimentos bons. Né? Ainda agora no início da oração, eu falei que o Espírito Santo venha nos conduzir, que essa semana, né, eu já vou profetizar que vai ser uma semana de bênçãos e de graças e de um auxílio sobrenatural de Deus sobre as nossas pelejas da semana, né, porque vai ter. Né, então que Deus venha aplainando os caminhos, que Deus venha nos conduzindo, que Ele venha com o sopro do teu Espírito, né, do seu Espírito, venha nos suscitar coisas boas, colocar nos nossos ouvidos, né, coisas boas para que nós possamos agir conforme a vontade dEle. Então buscar a Deus também quando o sol estiver brilhando. Então não sei se você está passando por alguma provação, mas se você não tiver, busca a Deus. E se você tiver, busca a Deus. Ou seja, é buscar Deus um dia sim, outro também. Não tem como buscar Deus só de vez em quando. É todos os dias, é todos os dias, é todos os dias. Por quê? Para a gente poder estar nessa conexão com Ele e para nós ganhar esses prêmios dele, né? Porque olha só, gente, olha a palavra aqui. Olha aqui, eu ajudo você agora na hora do desânimo e peço que me busque quando o sol estiver brilhando e tudo estiver bem novamente. Agora eu posso abençoá-lo, mas quando tudo estiver bem, eu posso ajudá-lo ainda mais. Vamos ficar com essa palavra no coração hoje? Se Deus nos socorre nos momentos de dificuldade, se Deus nos socorre nos momentos difíceis, se Deus nos socorre e nos dá coisas boas, você imagina quanto que Ele vai poder ajudar mais e o quanto mais nós vamos receber dEle em dons, em bênçãos, em graças.
se nós estivermos com Ele, buscarmos a Ele nos momentos que nós estivermos bem. Lembrando sempre dele, sendo gratos. Lembrei de pegar os 2 livros que eu falei para vocês, do louvor. Lembra que eu falei que o padre mandou eu louvar na tribulação e fora da tribulação? O primeiro é esse aqui, ó, o Louvor que Liberta. É do mesmo autor e esse daqui é o Poder do Louvor. Olha só, que bacana. São 2 livros pequenininhos, tá? São livrinhos curtinhos. Esse daqui tem 90 páginas. Eu acho curtinho porque eu leio, né, muito rápido. E outro é pequenininho, tá? Não é aquele livrão catatônico enorme, não. Olha, não dá nem um palmo o livrinho. Ele é petitinho. Mas são livros bons que vão fazer com que nós louvemos a Deus, nós agradecemos. Aqui ele conta, são histórias, tá? Que ele conta, então é muito fácil de ler. Ele conta assim, em um conto, vamos dizer assim. Então é muito fácil para ler, a leitura é muito fácil. Tem livro que realmente é maçante, né? Mas esses livros são bem gostosos para ler. Então, nós precisamos estar em constante louvor com Deus. Na aflição, no sofrimento, nós vamos pedir a Deus e louvar. Nós não temos nada a pedir, então só louve. Olha que beleza. Então nós vamos louvar, pedir. E nós vamos, né, louvar quando nós não precisamos pedir nada. Então, né? Mas nunca a gente tem nada, fica sem pedir alguma coisa para Deus. Nem que fosse, Senhor, tá tudo ok. Mas mantenha assim o negócio porque tá bom, né? O Senhor pode me dar mais, o Senhor pode me conceder mais. Então eu vou te louvar e te glorificar sempre, eu vou ser grata sempre. Então assim, obrigado por eu acordar, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana, obrigado pelo sol, pela chuva, pelo frio, enfim. Gratidão a gente tem um monte, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos irmãos, pelas provações que nos fazem crescer. Porque se não fosse isso, nós sei lá o que a gente seria também, né? Porque tem pessoa que não passa por provação nenhuma, vira aquela pessoa que, ai, sangue do cordeiro. Pessoa assim, que não sabe, né? Acho que pensa que veio no mundo a passeio, porque a pessoa nunca passou por uma provação, então ela... E quando passa, ela quebra no meio, porque ela não vai criando uma estrutura rígida, né? Rígida, que eu digo assim, forte, não rígida de rigidez, de engessado. Mas lembrando sempre que a gente tem que ser como o bambu, flexível, né? Que vai... Ele é forte, firme, não quebra fácil, mas que vai com o vento, né? Que o sopro do Espírito Santo sopra para nós para cá, para lá, e que a gente vá conforme a vontade de Deus. Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então, onde o Senhor quer me mandar? Onde o Senhor quer me levar? Gente, quando eu falo mandar, assim, não é um lugar físico. Talvez seja. O Senhor quer me mandar onde? Eu preciso fazer uma visita? Talvez naquele momento Deus está te mandando para fazer uma visita para uma pessoa que está necessitando. Mas mandar para águas mais profundas o teu crescimento espiritual. Senhor, me leva. Aonde o Senhor quer me levar? Porque Deus está querendo fazer um crescimento, né? Que nós cresçamos espiritualmente. Talvez nós estamos parados aqui nesse degrau, não queremos subir mais. E Deus quer que você suba para o próximo, o próximo e o próximo e o próximo degrau. Então, esse leva-me aonde, né, o Senhor quiser, não quer dizer local físico, quer dizer qual o nível de espiritualidade que o Senhor quer de mim. Então me leva, porque eu estou aqui esperando, né? Estou aqui a seu dispor, mas nós temos que nos disponibilizar para que esse crescimento espiritual aconteça. Tá bom? 7:04 agora. Uma segunda-feira abençoada. E lembrando, busque a Deus, né? Sempre, porque Ele vai nos dar muitos caramelos, muitos presentes. Ele não vai só curar nossas feridas, Ele vai nos dar uma roupa de honra, joias, anéis, né? Como o pai deu para o filho pródigo. Então, que nós voltemos para Deus, nos voltemos para Deus e Ele vai nos honrar. Assim como nós o honramos em atos, palavras e ações, Ele vai nos honrar também pela nossa fé e pela nossa dedicação a Ele. Um ótimo dia, gente, Deus abençoe, obrigado por você estar aqui, que seu dia seja iluminado na presença do Espírito Santo e que Maria passe à frente, conduzindo tudo aquilo que você vai fazer no dia de hoje, até amanhã às 6h30, com a graça de Deus. Beijos!